é isso mesmo, o filme vai estrear somente na sexta-feira, mas a gente já assistiu porque a gente foi na pré-estreia, a convite da Companhia das Letras, pra assistir o filme Quando Eu Era Vivo, que é uma adaptação do livro de Lourenço Mutarelli chamado A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa. Eu gostei tanto desse nome. É um nome muito bonito. A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa. Sim, de É fato. mó legal. Ainda mais se você parar pra pensar no que significa o título. Como é que você produz um efeito sem causa? Não tem causa pra aquele efeito ter sido produzido? Tipo, Exatamente. Você tá quebrando a terceira lei de Newton. Ação e reação. Efeito e causa. Na verdade, a expressão é causa e efeito? Sim, mas o que ele tá falando é justamente que não tem uma causa para que esse efeito seja produzido. Entendeu? É uma lei que é muito utilizada na literatura também, no cinema, em todo tipo de coisa. Porque nada acontece sem que exista uma causa para que aquilo tenha acontecido. Mas ele tá falando sobre produzir um efeito que é sem causa. Exatamente, não há uma causa pro efeito. Na verdade, eu não sei, porque eu não li o livro, tá, gente? Eu li o Cheiro do Ralo, do Lourenço Mutarelli, que você já conferiu a crítica, mas este livro eu ainda não li. E eu não entendi muito bem por que é esse título. Porque, na verdade, o que eles fizeram foi pegar o livro do Lourenço Mutarelli e transformar em um filme de terror quase trash, assim. Não é trash. É quase. Não é. Quase. Ele poderia ser trash se ele tivesse tido todas aquelas coisas que a gente discutiu. Exatamente. Sobre superprodução e deixar bobo. Exatamente. Por que eu falo que ele é quase trash? Porque ele tem todo um ar sombrio, a direção de arte é muito legal. Muito e geralmente, legal. em todo filme de terror, a direção de arte é muito boa. Eles têm uma capacidade de deixar o ambiente de uma maneira que a gente já vai ficando mais apreensivo. Por pior que seja o filme de terror. Agora, as atuações deixaram muito a desejar. Né, a gente já vai anunciar aqui pra vocês que a Sandy tá fazendo o papel de Sandy, o Antônio Fagundes tá fazendo o papel de Antônio Fagundes, e eu não sei, é que assim... O Mahat Descartes eu não conhecia o trabalho dele eu antes. também não. E assim, por mais que no começo do filme ele não tenha me convencido tanto, mas pro final ele me convenceu. Sim, foi legal. O Antônio Fagundes, na verdade, foi ganhando o seu espaço na atuação até o final do filme. Agora, a gente achou muito estranho porque a gente ficou pra comitiva também no final. Coletiva. Comitiva. Coletiva. Coletiva. Coletiva de imprensa. Coletiva de imprensa. Coletiva realmente não faz muito sentido. Mas, enfim. Estavam lá o diretor, o Antônio Fagundes, a Sandy Lea, né, que ela mudou o nome, não é mais Sandy. Tava o elenco, quase tava o elenco todo. Mas prometeram pra gente que ia ter o Lourenço Mutarelli também, e ele não foi. Disseram que ele estava gravando alguma coisa. Chateadíssimo. E o que aconteceu foi o seguinte, uma jornalista do Diário de São Paulo perguntou pra Sandy se ela achava que o personagem dela era muito parecido com ela mesma. E a Sandy ficou toda sem graça, toda olhando pro lado. Ela perguntou pro diretor se o diretor achava que ela era parecida com o personagem, fez todo um drama ali. Mas enfim, gente, se vocês pararem pra pensar que a personagem do livro era uma artista plástica, e eles fizeram no filme que ela fosse uma estudante de música só porque era Sandy, vocês já imaginam que, pô, eles fizeram uma super adaptação pra que a Sandy se encaixasse ali. Sim. Não tenham dúvidas em relação a isso. E principalmente depois que eu descobri que no livro a personagem era uma artista plástica e fizeram aquilo. E enfim, você olha pro filme e você não consegue deixar de ver a Sandy. Assim, seria uma tarefa muito difícil, porque primeiro, a profissão de atriz não é a profissão principal da Sandy. A profissão principal dela é a de cantora, pra quem não sabe. Não, acho que todo mundo sabe. É isso, sabe? Ela ainda falou na coletiva que eles tiveram 3 dias de preparação antes de começar a gravar. 3 dias de encontros, tipo, tudo bem, o filme é esse, e depois já começa a gravar. Assim, eles não estavam realmente contando com uma atuação muito primorosa dos atores, não. É o que eu penso. E teve outra curiosidade também, que o filme foi filmado em 18 dias, né? Putz, sério. Então, assim, foi uma produção bem rápida.
parte disso também é porque o próprio Antônio Fagundes falou na coletiva que ele tem uma agenda muito complicada, ele tá naquela novela agora, né, O Amor à Vida, que tá fazendo sucesso. Ele falou de teatro também. Falou de teatro, ele falou que faz muito teatro, então eles tiveram que dar um jeito de o filme entrar na agenda do senhor Fagundes. E eu não sei se, tipo, o fato de ser filmado em 18 dias pode ser uma justificativa para uma atuação não tão primorosa. Porque Encontros e Desencontros da Sofia Coppola foi filmado em 11 dias. E o Bill Murray e a Scarlett Johansson estão ótimos no filme. É que é um filme concentrado em 2 personagens só, né? Acho que... E não dá pra saber também quanto tempo de preparo eles tiveram nesse filme. Agora, 3 dias de encontros e 18 dias de gravação, né? Você fechar um filme em tão pouco tempo, ainda mais quando você tá lidando com alguém pessoas que não é atriz. Com alguém que não é atriz, pelo menos não como primeira opção. Exato. É arriscado. Por isso que eu falei que o filme é quase trash. Mas depois a gente vai falar o que a gente poderia fazer pro filme ficar mais trash, mais pipocão ainda depois. Na verdade eu gostei muito da atuação de 2 personagens que não tem tanta relevância. Assim, na história elas têm relevância, mas elas não têm muito tempo de cena. Sim. Um é a mãe dos meninos. A gente não falou nem da história, né? Não. Que, assim, a premissa é simples. O cara acabou de se separar da mulher, do filho, volta pra casa do pai e começa a relembrar da mãe. E a mãe era, tipo, esquisita, toda praticante de ocultismo. E o cara começa a ficar louco e tem algumas coisas sobrenaturais. Ele não é um filme exatamente de terror, ele é um filme mais tenso, um filme de suspense, porque ele não tem todos os elementos que compõem o terror em si. Acho que eles pegaram um pouquinho da característica do Mutarelli, que é de você confundir aquela linha tênue, assim, entre o thriller psicológico e o sobrenatural, o terror. Mas é que nem os atores falam, acho que a própria Sandy falou, né? Quando você assiste o filme, chega até o final, fica um pouco difícil não achar que é realmente sobrenatural. Exato. Então, no filme, tá, gente? No filme. Do livro. Porque tem algumas cenas que, né, é bem... sobrenatural. Mas como eu tava falando, daí você tem 2 personagens, né? A mãe, que ela só aparece, na verdade, em cenas de flashback, que são através de uma câmera filmada de... Sabe, tipo, que filmada na mão, câmera de família, coisa dos anos 80. Detalhe, usaram uma câmera VHS mesmo. A VHC. Ele falou VHC, ele corrigiu VHC depois. VHC. Bem. Usaram uma câmera VHC. E assim, as imagens são todas... E a mãe, nossa, que creepy é aquela mulher. Parabéns, moça. Se não me engano, sim, era a Helena que interpretava ela. Foi. E a mulher que fazia a manicure barra vidente. A manicure foi a minha favorita. Gente, que fantástica. Mas sabe o que eu acho engraçado? Na coletiva, na hora que ela começou a falar, eu tive a impressão de que ela realmente fala daquele jeito. Porque na hora que você olha o filme, você fala assim, nossa, ela interpreta muito bem, né? Ela fala de uma maneira meio nervosa, meio gaguejante. Mas na coletiva ela ficou nervosa e gaguejante de novo. Então não sei se é porque ela tava numa coletiva ou se é porque ela é assim 24 horas por dia, mas... né? Mas ela ficou muito bem, encaixaram muito bem no filme, se foi isso. É legal ressaltar também que o livro, A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, o filme ele é baseado no livro, mas assim, é uma adaptação bem livre. É uma adaptação bem livre. Porque a história do livro, ela é muito mais aprofundada, ela tem muito mais partes que não são exploradas no filme. No livro você tem muito mais a respeito do Júnior, que é o personagem principal, e como foi a separação dele com a mulher, por que eles se separaram, como isso afetou ele psicologicamente. Vários elementos de sobrenatural do livro são feitos de uma maneira diferente. Então no filme, eu tenho a impressão de que eles pegaram uma parte da premissa e falaram, agora a gente vai usar essa premissa e vai transformar numa história de terror, suspense. Exato. E produziram a partir disso. O diretor disse que teve total anuência do Mutarelli na hora de fazer a adaptação, que o Mutarelli não quis se envolver na adaptação e que depois apresentaram e o Mutarelli foi breve dizendo... Pelas palavras do diretor foi uma coisa tipo, eu reconheço o meu livro aqui. Não dá pra saber exatamente se ele gostou ou não. Mas pelo que ele falou, ele gostou. Mas ficou bem diferente. Ficou bem diferente mesmo. Agora, que nem a gente tá falando da direção de arte, a direção de arte é fantástica. Não só eles vão deixando o ambiente mais escuro, mas como o Júnior o tempo todo vai tentando buscar elementos da sua infância, de quando a mãe dele vivia na casa, etc., ele vai, por exemplo, trocando as luzes. Então, as luzes brancas, que lembravam até consultório de dentista, nas palavras do diretor,
vão sendo trocadas por lâmpadas amarelas. Uhum. A própria decoração da casa vai toda sendo transformada por esse personagem. Então, a cenografia, a direção de arte, todos esses elementos, assim, foram realmente muito, muito legais. Assim, é bem interessante pra você A que atenção curte nos detalhes é boa. prestar atenção nesses detalhes que são muito legais. muito Aparece da até hora. o fofão. Aparece até o fofão. Que também é um elemento, né, antigo, etc. Lendas urbanas. Leis urbanas do fofão. Nossa, você não sabia? Não sabia. Antigamente eu morria de medo daquele brinquedo porque teve aquela lenda de que dentro dele tinha uma faca. Gente, que medo. É, Ah, porque ele parecia o Chuck, talvez. talvez. Uma coisa que faz sentido na história, mas quando apareceu pela primeira vez, eu fiquei pensando, tipo, meu Deus, eu não acredito que fizeram isso. Sim. Foi que como a Sandy, no filme, que interpreta a Bruna, é uma estudante de música, ela também cria algumas músicas. Daí teve uma cena em específico que tá ela conversando com o Júnior e tem uma música de fundo. E a pessoa da música começa a cantar. E eu pensei, tipo, gente, parece a Sandy cantando. E daí eu comecei a ver, tipo, É a Sandy. Essa? Ah, eu não acredito que colocaram a Sandy cantando a trilha sonora do próprio filme. É sim. Só que daí depois você descobre que faz sentido ela cantar, porque dentro da história a personagem Bruna cantar tem uma relevância. É, mas nessa cena eu achei forçado. Foi um pouco. Porque, tipo, vamos jantar? Vamos. Vou colocar uma musiquinha aqui. É minha. Ficou parecendo que, sabe, tipo, foi uma tentativa de fazer as pessoas relacionarem que a Bruna é a Sandy. Sendo que não precisa, todo mundo sabe quem é a Sandy. Sim, ridículo. Agora, mais pra frente também, eles começam a entoar umas músicas do ocultismo lá, blá blá blá. E eu vi muita gente dando risada porque, assim, na hora que a Sandy começa a cantar, você tira completamente o medo que aquela música deveria passar. De fato, de fato. Porque assim, tá lá, blá 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 blá. Foi você o sonho mais lindo. Não, Não dá, gente. não dá. Inclusive, a Lana Del Rey fazendo a música nova da Branca de Neve, da Adormecida, ficou creepy. É, porque a Lana Del Rey tem uma voz creepy. Né? Que ela canta, tipo, com a garganta. Medo. Mas eu Sim, adorei. e ela canta meio depressiva, assim, Sim. meio sem usar muito oxigênio, sei lá. Ah, mas é isso. Daí... A gente ficou, depois que acabou o filme, né, a gente ficou com o Walter Cherno lá do Psycho Books. falando como a gente poderia deixar o filme mais trash. Foi muito divertido também, porque a gente encontrou o Walter lá e a gente também encontrou o Christian, do Índice X. Não sabia que nenhum dos dois ia estar lá. Foi tipo, Sim. uau! Surpresa. Né? Mas aí a gente começou, cada um começou a falar uma coisa, percebendo assim que a gente cria uma certa expectativa quando a gente vê um filme de terror, e a gente percebe principalmente que as atuações estão meio trash, assim, a gente espera os outros elementos do trash aparecerem a qualquer momento. Sim. Então eu vou pegar aqui, sei lá, minha camiseta aqui, pra ilustrar pra vocês. Tem uma hora que a janela tá com a cortina saindo pra fora, a cortina branca, fazendo assim. Daí, Daí, o que a gente espera? Eu tinha certeza que, tipo, em algum momento a cortina ia fazer assim e ia aparecer um rosto, assim, ó. É que, no caso, acho que eles usam um lençol mais fino. É. Mostrar o rosto. Mas deu pra entender. Deu. Entendeu? Então, cenas assim, que, tipo, vai chegando bem devagarinho no lugar que tá escuro. E tem umas pessoas olhando fixamente pra aquele lugar, você não sabe o que é. Aí, de repente, o menino chega, você super imagina que vai aparecer mãos, um rosto, um vulto, um barulho. Mas E não é o tem. caso. Então eu gostei dessa sutileza. Sim, mas se você tiver pensando assim, pô, vou ver um filme de terror que eu adoro susto. Pô, porque nem minha irmã, né? Vocês já viram no Literary News aí. Minha irmã adora susto. Ela só vai no cinema pra assistir filme de terror que ela vai tomar susto. Ela não vai no cinema em nenhuma outra hipótese. Ela já não ia gostar muito, porque ela não ia tomar susto. Sim. É um terror muito mais psicológico do que um terror. Exatamente. Que isso? É o psicológico. Ah, tá. Entrando na sua cabeça. Aos poucos, assim. No balanço. Entrando na sua cabeça. Mas não sei, qual é o seu sentimento geral do filme? Eu achei que foi uma... Assim, eu não quero soar preconceituoso nem nada, mas no geral eu não tenho muito amor pela produção de filmes brasileiros. Porque geralmente os que fazem mais sucesso, esse tipo de coisa, Tropa de Elite, Cidade de Deus, tudo tem essa pegada tipo realidade, mostrar favela, mostrar pobreza.
E, sabe, se eu quero ver pobreza, eu abro minha janela e olho pra favela que tem do lado da minha casa. O cinema escapista brasileiro Exato. ainda tem muito que... Então, mas eu gostei muito de, por exemplo, Caminhar, Se Eu Fosse né? Você, Sim. aquele filme da moça que abre o sex shop, De Pernas pro Ar, adorei esses filmes. E eu gostei muito de Quando Eu Era Vivo, no sentido de ser uma produção brasileira que tentou ir pelo caminho de terror, de suspense, que é algo que a gente não vê muito. E que tem uma direção de arte bonita. Que tem uma direção de arte bonita. A atuação deixou a desejar? Deixou. Mas a tentativa foi muito boa. Então, assim, eu saí com um misto de satisfação. E, ok, poderia ser melhor? Poderia, mas foi legal. Exato, acho que o que ainda falta muito no cinema brasileiro, eu não sei se talvez é dinheiro da produção pra eles conseguirem demorar mais tempo com as coisas, sabe? Pra preparar os atores, pra fazer mixagem de som, pra fazer a montagem. Porque a gente sempre vê, e essa é uma das grandes reclamações das pessoas que reclamam de dublagem, inclusive, que nos Estados Unidos, pô, a mixagem mais fubrega que eles fazem leva uns 6 meses pra serem feitos. Quando chega aqui no Brasil, eles fazem a dublagem em uma semana, mas outra semana já tá feita a mixagem de novo. Sabe? Não dá tempo pra ficar com a mesma qualidade dos filmes que são feitos lá fora. Não dá. Não estamos nem falando da qualidade dos profissionais que estão aqui. Mas é muito, o prazo que a produção dos filmes brasileiros tem em comparação com os filmes lá de fora tem é muito pequeno. Mas no geral eu também não odiei o filme. Eu acho que ele funcionou como entretenimento, no mínimo, pra mim, naquele tempo que a gente ficou lá dentro. Foi divertido porque estavam com galera também, então vai lá com seus amigos, leva pipoca, dá risada quando a Sandy começar a cantar. E saiba que você vai ficar tenso. Exato. Porque é um filme que te deixa tenso. Há uma menina que sentou do meu lado, tipo, eu não sei se ela tava olhando pra tela, que eu achei engraçado que ela tava quase copiando os meus movimentos. Porque teve uma hora que eu tava tenso, que eu tava assim na cadeira. E teve uma hora que eu fiz assim, tipo, sabe quando você fica tenso, você quer saber? Eu fiz assim. Quando eu vi, tipo, ela fez a mesma coisa, ela fez assim. E daí, tipo, eu fiquei, tipo, estamos compartilhando da tensidão do momento. Daí eu voltei, ela voltou. Daí teve uma hora que, tipo, eu virei a perna e fiz assim. E ela virou a perna pro outro lado. Tipo, eu tava quase, tipo, pegando na mão dela e falando, moça, vem comigo. Não fazer coisas, tipo, vem comigo nessa jornada de tensão. É realmente uma pena que eles não tenham sabido utilizar a tensão de uma maneira mais eficiente, né? Com um sustinho no final. Acho que ia ser bacana. Por mais que não tivesse todos os elementos trash que a gente tá esperando de um filme norte-americano trash, eu acho que eles podiam ter adicionado assim um pouquinho de... Pô, já que vai assumir que o negócio é sobrenatural mesmo, então coloca uns sustinhos aí pra gente... Pra gente aproveitar a pipoca e derrubar ela no chão. Sim. Ah, eu quero só chamar a atenção pra sequência inicial. Quando aparecem os créditos iniciais. Eu achei a música e a tomada muito bonitos. De Foi fato. tudo muito bem feito ali no comecinho. Sim. Porque começa com uma música fúnebre, tensa. Uma e coxa ele de vai- retalhos. Exato, que vai se dando zoom movendo out. bem devagarzinho. É muito bem feita assim, aquela cena. né? E dá pra ver muitos detalhes, assim. A imagem do filme, a fotografia dele toda achei muito decente, assim, muito... Uma qualidade muito grande. Parabéns para Ivo Lopes Araújo, que é o diretor de fotografia. Eu olhei aqui na imagem agora que o nome dele tá aqui embaixo. Bom, mas é isso aí. Depois, se vocês forem aos cinemas também, não deixe de comentar pra falar se vocês concordam, discordam, as opiniões de vocês. Se vocês estão aí ainda aguardando pra assistir o filme, também comentem sobre as suas expectativas. E só retificando que eu tenho 2 filmes do Brasil que eu gosto muito também, que não são de escapista. Quer dizer, um deles é mais ou menos. Um é a Central do Brasil, que eu acho muito foda, e o outro é o Auto da Compadecida. Outra Adoro Compadecida Outra Compadecida. é um pouco escapista. É um pouquinho escapista. Né? Mas eu gosto muito de Tropa de Elite também, principalmente o 2. Mas de qualquer forma é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, favoritem, se inscrevam no canal e visitem o nosso site. Até a próxima!